podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 53 do podcast Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz ano novo aos nossos ouvintes e também pedir desculpas pelo atraso na publicação dos episódios. Eu tive problemas de saúde, coisas que não dá para entrar em detalhes agora, mas por esse motivo não foi possível eu gravar, editar e publicar o episódio, porque sou eu que faço todo esse processo. Mas agora já está tudo bem e nós vamos seguir com o primeiro episódio de 2024. Conto com a audiência de vocês e que espalhem essa notícia que o Pauta Segura está de volta. Para quem ouviu o aviso publicado aqui no feed do Pauta Segura no dia 28 de novembro, já tem um bom tempinho aí, o podcast vai mudar um pouco o formato. Eu vou explicar rapidamente como é que vai ser. Nos episódios anteriores do Pauta Segura, existia sempre uma conversa, eu fazendo às vezes de ponte, conversando com os repórteres responsáveis pelas reportagens ali, o Messias Borges ou a Emanuela Campelo. Normalmente a gente escolhia a matéria de maior repercussão da semana, que tivesse maior audiência, e eu pedia para o repórter contar como foi a apuração dele para aquela matéria, e ele às vezes trazia trechos inéditos de entrevistas, né? Ou então relatava uns detalhes que vocês não tinham como saber lendo apenas as matérias, vocês só tinham como saber ouvindo aqui o Pauta Segura, e que nada estava no site ainda, né? Com o novo formato, continuaremos trazendo os bastidores das grandes reportagens, os detalhes dessas reportagens, mas isso vai ser contado em primeira pessoa. Eu não estarei mais intermediando as conversas, fazendo perguntas para eles e trazendo, fazendo aquela, às vezes, de âncora ali do podcast, né? As conversas e os casos não necessariamente serão casos recentes. Nós fizemos também algumas enquetes aqui durante alguns episódios do Pauta Segura e muitas pessoas votaram, né, pedindo que a gente falasse de casos antigos. Então nós faremos isso. Não traremos só casos antigos, mas também traremos casos de grande repercussão que aconteceram recentemente, nos últimos meses, semanas, ou até casos que aconteceram na semana que antecede a publicação do podcast, né? E assim, traremos os casos antigos, sejam eles de mais de 10 anos, e também os casos que aconteceram há 5 anos, enfim. E nada impede, como eu já disse, a gente traga aqui os casos factuais recentes que estão com uma grande repercussão no site do Diário. Normalmente, os casos mais antigos serão contados por mim. Eu posso até trazer depois algum delegado ou algum repórter que possa ter envolvimento com essas pautas, posso fazer algumas entrevistas com eles. Ainda é um caso que a gente está estudando, mas pode ser que a gente traga convidados para falar sobre esses casos mais antigos, Mas a ideia é que eles sejam contados por mim. O Messias e a Emanuela ficarão com os casos que eles cobriram, que são casos um pouco antigos, mas 5, 6 anos, 7 anos, né? E que os dois já estão há alguns bons anos nessa cobertura de segurança pública. E eu um pouco mais, um pouquinho só, né? Só uns mais 10 anos a mais do que eles. Mas é isso. Então, feito esse esclarecimento, vamos ao episódio. Parte 1. Conversas estranhas. Tudo começou em 2015, com uma mensagem de WhatsApp que chegou em meu celular vinda de um colega jornalista que trabalhava em outro veículo. Ele perguntava se eu podia repassar o meu contato para uma mulher boliviana, que ela era esposa de um italiano que havia sido preso em Fortaleza, uma coisa uma história meio confusa, né? Mas, de qualquer forma, eu fiquei ansioso por falar com essa mulher e disse para ele que tudo bem, podia passar meu contato. O italiano em questão era o Mário Emílio Severoni. O meu amigo jornalista falou o nome e eu lembrei de cara. Era o italiano preso no aeroporto de Fortaleza com cocaína. Ele estava com um grupo grande de pessoas na época em que ele foi preso.
O meu amigo jornalista falou que a mulher do Mário estava querendo fazer uma matéria sobre a situação dele no presídio, mas o veículo no qual esse meu amigo trabalhava não tinha interesse na pauta. E ele achou que eu me interessaria, pois ele já tinha visto matérias feitas por mim sobre o caso do Mário Emílio Severoni. Eu disse que ele poderia passar o contato, como eu já falei, e fiquei aguardando a mulher falar comigo, né? No dia seguinte, a mulher, que será identificada apenas como Rosana, mandou mensagem e contou que o marido estava doente, era idoso e que eu precisava fazer uma matéria sobre isso. Ela escrevia em espanhol e às vezes mandava áudios, né? A nossa conversa seguiu por alguns dias. Infelizmente, quando eu troquei de aparelho celular, eu perdi essas conversas. Eu e a mulher do Mário Severoni conversamos por alguns dias. Eu tive que falar com o consulado da Itália, eu fui pessoalmente lá no consulado da Itália para saber a situação dele. Falei com a assessoria de comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária, que na época era chamada de Secretaria de Justiça, para pedir autorização para entrar no presídio, né, e fazer a entrevista com ele. Enquanto eu não consegui as autorizações, eu fui olhar a situação processual do Mário. O Mário Emílio Severoni, ele nasceu no dia 12 de abril de 1940, na cidade de Città do Cali, na região central da Itália, ali perto de Lácio, na província chamada de Rieti. Já a história do italiano no cárcere cearense começou no dia 8 de fevereiro de 2008. Nesta data, o Mário Emílio Severoni, ou Mário Marcelo Richard de Ayala, o nome que constava no passaporte falso utilizado por ele, ele foi preso no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Ele estava juntamente com mais 13 pessoas, 7 brasileiros e 6 bolivianos, entre homens e mulheres. E o Mário acabou detido quando tentava embarcar na capital cearense, indo para Zurique, na Suíça. Com esse grupo todo que estava junto com o Mário, os policiais federais apreenderam 18 malas, isso mesmo, 18 malas. Dentro dessas malas continham cocaína escondida nos fundos falsos, totalizando mais de 40 quilos de entorpecentes. O Mário foi apontado como o chefe do grupo e depois do processo ele foi condenado pela Justiça Federal a uma pena de 19 anos e 2 meses de prisão. Em 2015, o italiano já havia cumprido 6 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão da sentença de 19 anos e 2 meses imposta a ele. A previsão da totalização da pena dele, o cumprimento total, era de ser cumprida apenas em abril de 2027, quando ele estaria com 88 anos. Desde então, ele já havia passado, no dia que eu encontrei com ele, por 4 unidades prisionais no estado do Ceará. Parte 2. A entrevista. Eu fiz 3 matérias sobre a situação de Severoni. Antes de falar das matérias, eu vou dizer como foi a minha entrada no presídio. Depois de pedir autorização da Secretaria da Justiça, eles disseram que o diretor do presídio falaria com o Mário para saber se ele topava falar. O diretor falou, o Mário já sabia que eu ia falar com ele, aceitou e eu fui autorizado a entrar. Depois de passar por revistas e pela burocracia ali da unidade prisional, eu entrei e fui para uma sala onde eu encontrei com o italiano. Eu não o conhecia por fotos, eu só tinha visto uma fotinha pequena dele, daquelas de identificação policial, mas nada além disso. Eu esperava encontrar um homem alto, forte, loiro, mas o que eu vi foi outra coisa totalmente diferente. E eu descrevi assim na matéria. Abre aspas. Quem olha para o homem de 76 anos, com estatura de aproximadamente 1,60 m, cabelos grisalhos, pesando cerca de 40 quilos e andando com dificuldade, não imagina estar diante de um detento condenado a quase 40 anos de prisão no Brasil e com outras sentenças na Itália por tráfico internacional de drogas. Apesar de negar ser o capo, o chefe de qualquer organização criminosa,
Mário Emílio Severoni é apontado pelas autoridades policiais e judiciárias como um dos mentores de um elaborado esquema de envio de drogas entre a América do Sul e a Europa. Foi assim que eu comecei a primeira matéria sobre o Mário Emílio Severoni. Segundo um jornal italiano, ele trabalhava para uma italiana conhecida como a Rainha da Neve, uma referência à neve e à cocaína, né? Essa mulher também já foi presa lá na Itália. A droga que esse grupo manipulava saía do Peru e Bolívia, passava por Cuiabá, Paraná ou São Paulo, Fortaleza e daqui seguia para os países da Europa por meio das mulas. O que é que são as mulas? São as pessoas responsáveis por fazer o transporte da droga. Elas recebem dinheiro em troca de fazer esse transporte e são contratadas por outros integrantes do grupo, como o Mário Emílio. Ele era uma pessoa que fazia esse contato, que contratava as mulheres para servirem de mulas para as quadrilhas internacionais de tráfico de drogas. Na entrevista exclusiva, o Mário contou, falando em portunhol, assim aquela misturando italiano com espanhol e um português também, que estava morrendo lentamente na cadeia. Ele queria uma autorização para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que já existia aqui no Ceará. Ele me disse que pretendia passar os últimos dias de vida com a mulher boliviana e a filha, de então 7 anos de idade. A criança nasceu após 4 meses da entrada dele no presídio do Ceará. Confesso a vocês que a entrevista foi marcada pela emoção dele. Ele parecia cansado. Estava assim com uma aparência bem cansada, meio arquejado, sem camisas e trajando só um calção vermelho, que é o calção típico dos detentos, né, dos internos das unidades penitenciárias do Ceará. Na verdade não é vermelho, é um laranja. Assim. Ele estava vestindo apenas esse calção, estava sem camisas e tinha um cordão assim feito de corda, uma coisa assim bem simples, né? Mas ele disse uma frase marcante que eu nunca esqueci. Abre aspas. Essa é a minha esperança. Se não fosse, me mataria hoje mesmo. Foi muito impressionante isso que ele disse. Essa é a minha esperança. Se não fosse, me mataria hoje mesmo. Eu gravei toda essa entrevista no celular e num gravador. Infelizmente, eu também perdi esse material quando um computador que eu tinha na época deu problema e todo o disco rígido que estava lá, com todos esses arquivos que eu salvava, fazia backup nesse computador, se perderam. Todos esses arquivos se perderam e aí eu perdi também essas gravações, que eram assim, fruto de todas as entrevistas que eu fazia na época, eu gravava e salvava nesse computador. Acabei perdendo tudo. Por isso que hoje eu faço backup no computador e também salvo em algum serviço de armazenamento na nuvem, né, para não ter esse risco. Mas ele pediu também que eu não usasse os áudios. Se eu fosse usar hoje em dia, eu teria que fazer uma modificação na voz. Eu disse a ele que aquela gravação seria usada só para eu conferir exatamente o que ele tinha dito, para eu não escrever alguma coisa que ele não tivesse dito. Perguntei como era o dia a dia dele na cela. Abre aspas. Tenho falta de ar, problema de próstata e medo de morrer a qualquer momento. Não tenho equilíbrio, quando ando, faz 2 meses que eu tento conseguir um médico. Não durmo, não como. O Mário, só para vocês entenderem, ele tinha feito uma cirurgia bariátrica há muitos anos, quando ele ainda estava solto. Então, por conta disso, ele tinha uma síndrome do intestino encurtado. Então, assim, ele sofria de falta de apetite, comia muito pouco e, por conta disso, ele tinha quadros frequentes de pneumonia. Então, ele sofria muito. Ele estava muito debilitado no presídio. Passou por um hospital penitenciário e depois voltou para a unidade, mas mesmo assim ele ainda passava por essas dificuldades. Apesar dos problemas, ele falou que era tratado assim, abre aspas, como um deus pelos colegas de cela. Nesse momento da entrevista, ele se emocionou ao relatar o que os presos faziam por ele. Todo mundo me ajuda, eles perguntam o que eu preciso, me levam no braço, trazem comidas e frutas. O que eu posso dizer deles? Isso foi a minha tradução aqui
para a fala do Mário Emílio Severoni, né? Agradecendo assim, uma gratidão que ele tinha pelos colegas de cela que o ajudavam nessas condições adversas que ele enfrentava no presídio. Ele disse que recebeu ameaças de fora da cadeia assim que ele foi preso. Avisaram que ele tinha que manter a boca fechada porque matariam a esposa e a filha dele. O depoimento dele mostra essa cautela. Ele disse em depoimento que as mulheres presas não sabiam o que continham nas malas e que ele também não sabia quem receberia o entorpecente, quem tinha entregue, enfim. Ele falou que não sabia de nada durante o interrogatório dele. Ele disse que não sofreu nenhum atentado, mas 2 mulheres bolivianas presas na mesma operação não tiveram a mesma sorte. As irmãs Maria Liliana Delgadilho Hurtado, de 24 anos, e Lilian Fabiana Delgadilho Hurtado, de 22, foram executadas em abril de 2011 e tiveram os corpos deixados numa estrada em Pacatuba. A história da cobertura da morte das 2 irmãs será tema do nosso próximo episódio. Voltando para a entrevista, o italiano disse também que chorou quando soube das mortes da Liliana e da Lilian, e que elas foram assassinadas por conta de dívidas com traficantes feitas por um cunhado delas, o brasileiro Roberto Emídio da Silva. Esse Roberto Emídio também foi preso na mesma operação que o Mário e as irmãs bolivianas, mas foi libertado por progressão de regime. Apesar dessa informação dita pelo Mário Emílio Severoni e que eu coloquei na matéria, até hoje ninguém foi responsabilizado pelas mortes das 2 irmãs. E eu vou contar essa história de como os corpos das irmãs foram encontrados e toda a cobertura sobre esse caso no próximo episódio. Capo de Tuticape, o chefão dos chefões. Um dos pontos altos da entrevista, que para mim teve muitos pontos altos, foi quando eu perguntei por que ele era apontado pelas autoridades como o chefão de tudo. A resposta foi uma história incrível. Severoni contou a história de um churrasco realizado em um hotel na cidade de Vilhena, em Rondônia, um entreposto ali na rota da cocaína trazida da Bolívia. Abre aspas. Estava com o cara que entregava a cocaína e fizeram um churrasco no hotel onde a gente estava. Ele pediu que eu dissesse que ele era meu filho. E eu falei para todo mundo, esse é o meu filho. Então todos achavam que eu era o pai do chefe, o cara que era o dono da droga, o capo de Tuticape, o chefe de todos os chefes. Depois, as mulas, quando viajavam, diziam, fica tranquila, o pai do chefe está junto com a gente. Fecha aspas. Ele me contou isso rindo, porque depois ele passou a ser conhecido como chefe. Ele disse para mim que era apenas o homem que acompanhava as mulas. Eu perguntei para ele quantas viagens ele já tinha feito, do Brasil para a Europa, levando cocaína. Ele me disse que tinha feito 3 viagens para a Europa e por cada uma recebeu uma quantia de aproximadamente 10 mil euros. Na terceira foi essa de 2008 que ele foi flagrado e preso. Só que ele já tinha sido preso no Brasil em 94, também por tráfico de drogas. E nessa época ele foi deportado para a Itália, de volta para a Itália. Da Itália ele foi para a Bolívia, onde ele conheceu a mulher e passou a se relacionar com ela. E depois voltou a fazer viagens, agora com passaporte falso, com o nome de Mário Márcio Ayala, né? É isso que eu falei no início. Porque eu conversei com o delegado federal, que na época chefiava a delegacia de repressão a entorpecentes da Polícia Federal. Eu fui perguntar para o delegado, depois que eu fiz a entrevista com o Mário, se ele era realmente o chefe, né? Aí o delegado me disse, abre aspas, ele era um dos cabeças. O delegado fez uma investigação séria, rigorosa, que eu conhecia na época. Era um delegado muito sério. Então, o Mário estava apenas ali tentando dizer que não comandava nada. Mas, de certa forma, eu ficava na dúvida. Como é que uma pessoa que era o chefão de uma quadrilha super que enviava toneladas de droga
para a Europa e estava naquela situação no presídio. Eu não conseguia fazer uma ligação com outra. Se ele era o chefão, ele deveria ter dinheiro guardado, escondido, enfim, com advogados, com parentes. Mas a situação dele era bem precária no presídio. Então, eu ficava na dúvida se ele era realmente o chefão. Ou se ele foi chefão, foi e deixou de ser, né? Perdeu o cargo porque a situação dele era bem difícil. Pelo menos naquele momento que eu o entrevistei. Ele disse que estava arrependido 10.000 vezes, entre aspas, né, pelo que ele havia feito. Mas ele já era um velho conhecido da polícia, seja na Itália ou no Brasil. De acordo com o segundo processo de extradição dele, ele já havia sido expulso do Brasil nos anos 90, isso como eu falei aqui. Ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, já dessa segunda prisão dele em 2008. E o Supremo, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que ele deveria ser mandado embora de novo. Ele foi condenado por tráfico de entorpecentes 4 vezes na Itália, pelo Tribunal de Milão e de Roma, em 88 e 89. Sobre os crimes na Itália, eu também perguntei isso para ele. Mas você responde a vários crimes na Itália, por tráfico de drogas. E ele disse que lá na Itália ele já tinha cumprido a pena e que se voltasse para lá, iria direto para casa. Aí eu perguntei, se você sair daqui e vai para a Itália, vai direto para casa, por que você não volta para a Itália? Já que eles estão querendo lhe extraditar. E ele disse que não, que queria ficar com a família, a mulher e a filha dele de 7 anos, e não queria ser extraditado para a Itália. Com relação a essa história de que ele era o chefe, ele afirmava claramente que não era o chefe. Ele dizia o seguinte, abre aspas, se eu tivesse dinheiro, eu ainda estaria preso, porque aqui no Ceará, com 150 mil se paga um alvará e vai embora. Vieram falar comigo e disseram que se eu desse 200 mil dólares, eu saía. Aonde eu tenho esse dinheiro? Estou morrendo lentamente. Na justiça brasileira, você morre na cadeia. Essa é a minha história. Fecha aspas. Ele dizia que não tinha dinheiro e que por isso permanecia preso. Em outra matéria que eu fiz, que saiu no mesmo dia, assim, matérias intercaladas, né? Foram 3 páginas, se não me engano. Em outra matéria que eu fiz sobre a mesma entrevista, o Severoni fez um pedido para as autoridades para que elas fizessem a revisão da situação dele. Ele disse, peço um pouco de humanidade, de piedade. A súplica do italiano Mário Emílio Severoni era para as autoridades reverem a situação do pedido de prisão domiciliar dele, que havia sido negado em junho de 2014 pelo então juiz Luiz Bessa Neto, da primeira vara de execução penal. A gente ainda vai ouvir falar do Dr. Bessa Neto. Ele era juiz da primeira vara e da corregedoria dos presídios. O Dr. Bessa Neto faleceu em novembro de 2021. Era um juiz sério e que eu fiz várias entrevistas com ele e, infelizmente, nos deixou em novembro de 2021. Na ocasião, o Ministério Público tinha emitido um parecer favorável para que ele fosse para a prisão domiciliar, mas o Dr. Bessa Neto indeferiu o pedido da defesa, deferiu apenas o regime semiaberto, por isso que ele estava nesse presídio que eu consegui fazer a entrevista, mas negou a prisão domiciliar. Em abril de 2015, o Dr. Luiz Bessa Neto disse que a competência para ficar com esse processo do Mário Severoni não era aqui do Ceará. Declinou da competência para o juízo da execução penal do Distrito Federal e determinou a transferência dele para Brasília, onde ele também foi condenado numa outra pena de 19 anos por tráfico internacional. Aí, sobre a condenação de Brasília, eu também fiz essa pergunta para ele. Mas, rapaz, você foi condenado também em Brasília, dizendo que você era o chefe. Como é que foi essa história de Brasília? Aí ele me explicou. Nesse caso, eu fui condenado injustamente. Prenderam o dono da droga lá em Brasília 1 mês depois que eu fui preso aqui no Ceará, e ele disse que a cocaína era minha. Mas a droga não era minha nem dele. Ele fala que eu tenho que ir para Brasília, o juiz, né? O Bessa Neto. Eu pergunto para quê? Em Brasília eu não tenho ninguém, aqui tenho amigos, tenho um consulado que me ajuda. Eu peço humanidade para esse homem. O doutor Bessa que mande para a prisão, que me mande para a prisão domiciliar e me ponha 4 pulseiras, né? As tornozeleiras. Eu não vou fugir, não posso fugir. Para quê? Para onde? Fecha aspas. Isso aí foi o que disse
o Mário Severoni. Parte 3, a fuga. O consulado brasileiro na Itália já havia solicitado em 2014 o cumprimento da decisão do Supremo de 2011 de extraditarem o Mário para lá. Em outubro de 2015, o Ministério Público da União reforçou a necessidade da extradição. Em 2016, essas tratativas continuaram, prevendo que seria extraditado Severoni, que havia dito não ter para onde fugir na entrevista que fez comigo. Ele fugiu. Pasmem, senhores, mas o senhor, o velhinho, em situação difícil, delicada, doente, fugiu do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, o IPPO-2, em julho de 2016, com mais 2 homens de São Paulo. Fugiu por um túnel cavado na unidade. No entanto, cerca de um mês depois, ele foi recapturado na rodoviária de Fortaleza. Ali, ele disse que pretendia pegar um ônibus para Cuiabá, de lá seguiria para o Paraguai e depois para a Bolívia, onde ele tem os familiares. Mas na rodoviária, ele foi levado para casa onde ele estava com os 2 homens, os 2 paulistas, né? Na casa, os policiais encontraram drogas e eles foram autuados por tráfico de drogas. O Severoni ganhava mais um processo na justiça brasileira, mas esse processo poderia ser o seu passaporte para a liberdade. Em dezembro de 2017, o Ministério da Justiça enviou um ofício para o juiz da Vara de Execuções Penais para que Severoni fosse entregue às autoridades italianas. Em abril de 2018 e novembro de 2018, novos pedidos do Ministério da Justiça para a Justiça do Ceará, para que ele fosse entregue para as autoridades e extraditado. E aí pararam as manifestações e as conversas no processo, até que em dezembro de 2018 surge uma notícia bomba. A ministra do Supremo Tribunal Federal, o STF, Carmen Lúcia, envia ofício para a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Ceará. Para quê? Para pedir explicações sobre a soltura, isso mesmo, senhores e senhoras, a soltura irregular, segundo o STF, de Mário Emílio Severoni pela Justiça Estadual do Ceará. A Corregedoria, por sua vez, indagou em janeiro de 2019, dias depois desse ofício da ministra Carmen Lúcia, ao juiz da Vara de Execuções sobre essa soltura. A Corregedoria queria saber, estava sendo cobrada pelo STF e queria saber, em um prazo de 5 dias, ao juiz da Vara de Execuções, o que é que tinha acontecido, né? Porque, mesmo com o mandado em aberto de extradição, Severoni foi posto em liberdade por conta de um alvará da primeira vara de delitos de tráfico de drogas. O processo que Mário passou a responder quando foi recapturado, quem diria, foi o responsável por colocá-lo em liberdade. Quem havia autorizado a saída dele pela porta da frente do presídio? Quem? A Vara de Execuções Penais pediu explicações para a Secretaria de Administração Penitenciária para saber quem tinha liberado a saída dele, porque quando um preso vai ser solto, tem que ser checado toda a documentação, se ele tem outros mandados em aberto por outros crimes, e se tivessem feito isso com o Mário Emílio, teriam descoberto que ele tinha um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive de prisão e extradição. Ele deveria ser preso e extraditado para a Itália, né? Só que não fizeram isso e autorizaram a saída dele pela porta da frente do presídio. A Vara de Execuções também explicou para a Corregedoria Geral que Severoni havia sido solto à revelia daquela unidade da Vara de Execuções, que a decisão era da primeira vara de delitos de tráfico de drogas. Já a SAP, por sua vez, informou que havia enviado cópia dos autos do processo para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário para apurar as responsabilidades sobre a saída ilegal de Severoni da unidade
penitenciária pela porta da frente. O diretor do presídio onde Severoni deu a entrevista informou ao governo do estado, porque o governo do estado também foi cobrado pela ministra Carmen Lúcia para tomar as providências. Aí o governo do estado indagou a SAP e o diretor foi responder. Aí o diretor do presídio, onde ele me deu entrevista, o IPPO2, informou ao governo que ele havia fugido de lá em 2016. E quando foi recapturado um mês depois, ele foi levado para outra unidade. Dali, ele saiu em setembro pela porta da frente, setembro de 2017. Passou mais de um ano até que o STF tivesse sido informado e cobrado ao Poder Judiciário cearense sobre esse erro. Mais de um ano. Ele saiu em setembro de 2017 e apenas em dezembro de 2018 foi que o STF enviou um ofício e até então, para as autoridades cearenses, estava tudo ok. Só que quando o STF cobrou, por que soltaram o italiano se ele tinha mandado? Cadê? O homem já era para estar na Itália, ainda está aqui no Brasil. Nem está mais, ninguém sabe onde ele está. De 2019 para cá, permanece a pergunta: onde está Mário Emílio Severoni? No próximo episódio, no qual falaremos sobre o assassinato das irmãs bolivianas, traremos novidades sobre o paradeiro de Mário Severoni. Fiquem ligados. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você leu ou lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Eu também peço que você deixe o seu comentário, é muito importante para a gente. E avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza. A gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.